Esse número 18 a gente utiliza para resolver essas questõezinhas aqui que você tem que descobrir o valor da letra. A gente usa isso aqui que eu expliquei no vídeo, um vídeo de vocês. Tem uma regrinha aqui, ó, na página 73. Essa regrinha aqui, eu já fiz um vídeo explicando essa regrinha, olha. Quando o sistema for possível e determinado, ou seja, para que o sistema você consiga saber o valor de x e y, né, o valor, quando você descobre o valor de x e y, significa que as retas são concorrentes, que as retas são assim, ó, elas se cruzam, né, faz um x. As retas estão assim, ó. Isso aqui significa que as retas são concorrentes, significa que esse sistema aqui, ó, que gerou esse gráfico, ele é um sistema determinado, porque você tem um ponto aqui, você acha esse ponto. O que significa que achar esse ponto? Você acha um valor para x e outro para y, quando você resolve o sisteminha. Quando você resolve o sistema, você acha um valor para x e para y. Então, para que isso ocorra, para que você ache um valor para x e y, quando você, tá vendo esse sistema aqui, ó, quando você forma uma fração, pegando, ó, a primeira fração é o número que está acompanhando o x. No caso aqui é o 1 e o 2 embaixo. Então, vai ficar 1 em cima e 2 embaixo. Aqui a outra fração, ó, é 2 e 1 embaixo, tá vendo? Só que o de baixo é menos, tá negativo. Então, essa fração aqui fica positiva e essa negativa. Então, ó, quando acontece assim, ó, 1/2 é diferente de menos 2 sobre 1. Tá vendo? É diferente. Então, quando essa fraçãozinha aqui der diferente, quando você montar essa fração que acompanha o x e montar a fração que acompanha o y e as frações forem diferentes, significa, ó, que esse sistema é possível e determinado. Agora, quando você olha o sistema, aí você montou aqui, ó, 1/2, pegou o outro, dá 3 sobre 6, e o outro, 7 sobre 10, você verifica que as duas primeiras frações que você formou, elas são iguais. Ó, nesse caso aqui também, ó, as duas primeiras frações, ó, 3 sobre 9, 4 sobre 12, são iguais. Iguais, porque se você simplificar essa daqui, não vai virar 1/2? Tá vendo? Se você simplificar essa e essa aqui, elas não vão ficar iguais se você simplificar a fração, tá? Se você simplificar essa aqui por 3 e simplificar essa daqui por 4, você não vai obter a mesma fração? Então, quando essas duas primeiras aqui, ó, as duas primeiras frações que você formou, forem iguais, o sistema vai ser impossível ou ele vai ser possível, tá? Ou ele vai ser um sistema impossível ou ele vai ser um sistema possível indeterminado. Possível indeterminado, tá? Aí você tem que verificar, quando essas duas aqui estão iguais, você tem que verificar a última, a terceira fração que você formou aqui, ó, com os números que dão depois da igualdade, ó. Os números que dão depois da igualdade, ó, 5 e 16 nesse caso, de cima foi 7 e 10. Então, olha só, você formou essa terceira fração aqui. Essas duas aqui estavam dando iguais. Mais a terceira fração, mesmo que você simplifique ela vai ficar diferente. Então, se os dois últimos números for diferente das frações que você formou com os dois primeiros, então esse sistema vai ser impossível. Agora, se a última fração que você formou, 5 sobre 15, você simplificando ela, você vai ver que todas elas vão dar 1/3, tá vendo? Todas elas aqui estão dando iguais. Então, tudo que está dando igual, todas as 3 que você formou, então esse sistema é possível, mas ele é indeterminado, entendeu? Nesse caso aqui da 18, ele fala para você que o sistema ele tem que ser impossível. Ele tem que ser impossível. E no caso aqui que você viu, ó, para que o sistema seja impossível, ó, impossível, as duas primeiras frações têm que ser igual e a terceira fração diferente. Então, aonde que eu tenho a letrinha A? Onde eu tenho a letrinha A é aqui, ó, nessa segunda fração que eu vou formar, ó. A primeira fração vai ser 8 sobre 5, ó, só pegar o número, ó, 8, colocar sobre 5. E o A é menos A, ó, menos A sobre 2. Essa fração tem que ser igual a essa, para que isso aqui seja impossível. E essa última aqui tem que ser diferente, tá vendo? Então, vamos pegar só essas duas aqui e fazer a continha. 8 sobre 5 é igual a menos A sobre 2. Vou multiplicar cruzado. Achei já que meu A é esse daqui, ó.
Já achei meu valor de A. Na 19 é a mesma coisa, eu vou formar a fração, ó. A 19, ele está pedindo que esse sistema aqui, ó, seja possível e indeterminado. Para que o sistema seja possível e indeterminado, quando eu formo as fraçõezinhas, ó, m sobre 2, ó, m sobre 2, a outra fração, ó, menos 3 sobre 6 e 2 sobre p menos 3. Tem que pegar tudo, ó, o 2, tudo que está depois da igualdade, ó, o 2, tudo que está depois da igualdade, ó, o p menos 3, tá vendo? Para que ele seja possível e indeterminado, olhando aquela regrinha lá da página 73, a regrinha para que ele seja possível e indeterminado diz o seguinte, que essa fração que você formou, ó, tem que ser igual a essa, e essa terceira fração também tem que ser igual a elas. Então, você coloca tudo aqui assim, ó, primeira fração tem que ser igual à segunda fração, que tem que ser igual à terceira. Aí, eu vou comparar essas duas primeiro, para poder achar o valor de m, ó. Vou pegar essa e essa. O que eu faço quando eu tenho uma fração igual a outra? Eu multiplico cruzado. M vezes 6 vai dar 6m, 2 vezes menos 3, menos 6. Terminando de fazer a continha, ó, aqui, ó, já achei o valor de m. Meu m tem que ser menos 1, para que essas duas frações aqui sejam iguais. Agora, eu vou pegar essa fração do meio, que não tem letra nenhuma, ó, não tem letra, menos 3 sobre 6, e essa outra aqui, para mim saber o valor do p. Vou comparar essa do meio com essa última. E elas duas têm que ser iguais, para que seja indeterminado, ó. Que a regrinha estava lá na página 73. Então, olha só. Multiplicando o cruzado, vai ser esse menos 3 vezes tudo isso que está aqui de baixo, ó. Vai ser o 6 vezes 2, tá vendo? Que eu multipliquei cruzado. O que estava em cima aqui com o de baixo, esse de cima aqui com esse outro aqui de baixo. Multiplicando o cruzado. Então, aqui, ó, ficou, ó. Faço a distributiva, menos 3 vezes p, ó. Menos 3p. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. E 6 vezes 2 já tinha dado 12. Aqui eu repeti, ó. Agora o que tem letra fica de um lado. Esse aqui que tem número vai para o outro, ó. Mais 9 passou para lá com menos 9. Menos 3p, ó, é igual a 3, porque 12 menos 9 dá 3. Esse menos 3 passa aqui para cá, para o outro lado. Eu fico com p igual a menos 3 dividido por 3. Então, meu p já achei, ó. P é menos 1. Vocês, para resolver essas questões da página 76, você tem que recorrer àquela regrinha lá da página 73 para você conseguir resolvê-las. A 20, ó. A questão 20. A 20, ele fala, determine os valores de m e n para que esse sistema aqui, ó, seja possível e determinado. Para que ele seja possível e determinado, a regrinha, ó, volta lá na página 73. A regrinha, ó, possível e determinado. A primeira fração tem que ser igual à segunda, ó. Os números daqui tem que ser diferentes dos que vão dar aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui está o sistema. Ele deu o sistema aqui. Primeiro eu vou ajeitar esse sistema, tá? O sistema, para ele ficar bonitinho, perfeitinho, tem que estar x debaixo de x e y debaixo de y. E depois da igualdade são os números que não tem letrinha. E as nossas letrinhas que a gente trabalha no sistema é o x e o y. Olha só, o y tá perdido aqui, ó, depois da igualdade. Eu tenho que arrumar ele. Eu vou trazer ele para cá, ó. Primeiro tem que vir aqui, ó, o x, depois o y e o número, né, acompanhando eles, ó. Primeiro tem que ver o 2x, depois o menos 3y, depois esse m aqui, porque esse m representa um número que eu vou descobrir. Aí primeiro tem que vir esse 4x. Esse 11 que tá puro aqui, que é o número puro, tem que ir para depois da igualdade, para me arrumar para que ele fique igual ao de cima, ó. Esse número aqui, ó, n, que tá acompanhando o y, ele tem que vir para cá, para que o x fique debaixo de x e y debaixo de y. Aqui tá arrumadinho, ó. Trouxe esse para cá, tava positivo aqui, ficou negativo. Esse 11 aqui foi para lá, ficou positivo, ó. Agora tá arrumado. Esse n aqui é o número, representa o número que eu vou descobrir e vou colocar aqui, ó, tá? Então, para que esse sistema aqui seja possível e determinado, essa primeira fração que eu vou criar aqui, ó, a primeira fração é o número que acompanha o x, ó, o 2 e o 4. O número que acompanha o y. Quem está acompanhando o y, ó, é o menos 3 e esse menos n. O n é representação de um número que você ainda não sabe quem ele é, você vai descobrir agora. Então, essa fração tem que ser diferente dessa.
Para fazer uma desigualdade, eu faço a mesma coisa que eu fiz lá nas outras anteriores, igualzinho à igualdade. Eu multiplico cruzado. Só que ao invés de colocar um igual aqui, eu vou colocar o tracinho, sendo desigualdade, tá? Então, o que eu faço? Mesma coisa dos outros. Vou multiplicar cruzado, ó. 2 vezes menos n vai dar menos 2n. 4 vezes menos 3, menos 12. Esse menos 2 agora eu vou passar para o outro lado e vou fazer, ó, o meu n agora tem que ser diferente de menos dividido por menos dá mais, 12 dividido por 2 dá 6. O meu n tem que ser diferente de 6, ou seja, meu n aqui nesse caso pode ser qualquer número menos o 6. Qualquer número que eu colocar aqui no lugar desse n aqui, ó, eu vou achar um sistema possível e determinado. Só não posso botar aqui o 6. Só o 6 aqui, que não pode ser o 6. Então, o meu n não pode ser o 6. Já esse m aqui, ó, esse m, eu posso colocar qualquer valor aqui, que ele vai continuar sendo possível e determinado, já que o número aqui não é o 6. Se eu colocar qualquer outro número aqui que não seja o 6,